Dia 3 aqui com vocês, meus amores. Gente, eu fiquei pensando bastante no que eu ia trazer aqui hoje pra falar, e aconteceu uma situação que eu falei: "É sobre isso". Hoje meu irmão veio visitar a gente pela primeira vez, eles estão até ali na sala, por sinal, eu falei: "Vou lá dar uma corridinha pra compartilhar isso, porque é sobre isso que eu preciso falar". E quando eu cheguei em casa do treino, o João tinha deixado tudo ajeitado, tinha passado perfume na casa, e obviamente que na hora veio, né, as lembranças lá da época de Garopaba, da minha mãe, aquela coisa do: "Ai, tá vindo visita, vamos arrumar a casa, vamos ajeitar isso, vamos arrumar aquilo". E o quanto a gente se prepara para receber uma outra pessoa, mas o quanto muitas vezes a gente esquece de se preparar e de se cuidar. E automaticamente me veio a reflexão, né, do porquê que o ser humano é assim, por que que a gente se importa tanto com o outro e por que que a gente às vezes não se prioriza, eh, não faz por a gente aquilo que a gente faria pelo próximo. E eu já fui uma pessoa muito assim. Eu vou correlacionar rapidinho com a parte do treino. Eu era a pessoa que acordava às 6 horas da manhã para dar uma aula e estava na academia, mas se fosse no único horário que eu teria para treinar, eu não treinava. Eu deixaria para não, eu não treinaria, ou sei lá, eu tentaria treinar à noite, ou aquele treino perdido. Então, eu sempre fui o tipo de pessoa que firmava o compromisso com o outro, tá ligado? Firmava o compromisso com o outro, mas não firmava o compromisso comigo. E desde que eu comecei a me conectar mais com Deus, eu comecei a entender que se eu não me priorizo e se eu não me olho com mais amor, ou se eu não me trato da forma como Ele nos tratou e quer que a gente se trate, as coisas não fluem. E correlacionando um pouco com a parte da psicologia, de tudo que eu venho estudando e vendo, se vocês forem analisar o comportamento do ser humano, a gente é movido a recompensa imediata. A gente vê isso na alimentação, a gente vê isso no dia a dia. O que que é mais prazeroso? É mais prazeroso eu comer esse chocolate ou eu servir naquela calça jeans daqui a 3 semanas? O ser humano vai sempre querer o prazer imediato. Pensar, o ser humano, assim, o nosso cérebro ele foi feito para pensar sempre no agora. Tem uma frase, não vou lembrar direito, mas fala que é alguma coisa de recompensas imediatas, ai, não vou lembrar, gente, mas uma coisa tipo, recompensa imediata vai trazer um resultado ruim, passar perrengue agora, lá na frente a conta fecha, depois eu procuro essa frase. Mas é uma frase que eu gosto muito, por sinal, eu sou péssima com essas coisas de decoreba. Mas é justamente isso. Quando você vence aquela barreira no hoje, quando você se dedica hoje, acorda cedo, faz o que precisa ser feito, mesmo que às vezes seja um pouquinho sacrificante, lá na frente a conta vai fechar de forma positiva. Se você guardar R$ 1 todo dia, no final do mês você tem R$ 30. Se você começar a ler uma página da Bíblia por dia, depois de um tempo você vai ter lido a Bíblia toda e você vai aumentar o seu poder de conexão com Deus. E hoje eu vejo que as pessoas negligenciam muito essas pequenas coisas do dia a dia. E a vida, gente, a vida é mágica e a vida é muito simples. A vida é literalmente a gente fazer pequenas escolhas positivas diariamente, que no longo prazo a conta fecha. E quando eu falo de longo prazo, pode ser um longo prazo de 3 meses, pode ser um longo prazo de 4, pode ser um longo prazo de anos. Como eu trouxe aqui nos outros vídeos, e quem me conhece há mais tempo sabe que a Thaís que vocês veem hoje é uma Thaís de uma construção de muito tempo. Que se eu falasse para a Thaís de 2021, 22, que tudo isso aqui estaria acontecendo, ou que eu estaria talvez até gravando vídeo dessa forma, tipo, quero fazer, quero falar de Deus, quero botar isso pro mundo, ela não acreditaria. Então, quando a gente entra na parte da psicologia, o ser humano foi doutrinado a isso, aos prazeres imediatos, e cada vez mais essa aceleração, essa globalização, tudo isso que vem acontecendo, tira a gente do momento presente, coloca a gente para pensar lá na frente, e eu quero agora, e é para ontem, eu não vou esperar, eu não vou me dedicar. Nossa, 3 meses fazendo dieta, mas não, mas levou 3 meses para engordar. Nossa, eu vou levar tudo isso, cadê o Espírito Santo que não desceu ainda? Eu tô aqui, Senhor, eu tô rezando. Gente, não é assim. Não é assim que a vida funciona. E um segundo ponto em relação a essa parte de preparar os ambientes, receber a visita, é porque, evolutivamente falando, o ser humano também foi criado por essa questão de se eu agrado o outro, eu pertenço àquela tribo. E o senso de pertencimento faz a gente se perder da gente para agradar outras pessoas, e eu tenho um lugar de fala absurdo nisso. Eu poderia citar aqui inúmeras histórias de quantas vezes eu fiz coisas que eu não queria fazer para pertencer, para cuidar, para me sentir naquele ambiente. Quando eu passei lá na adolescência pela questão do quadril, gente, eu era a torta, eu era a manca, eu era ponto e vírgula.
E aquilo criou feridas em mim que eu trouxe para a vida adulta, e graças a Deus, terapia, por favor, façam terapia, um beijo, um abraço, um eterno agradecimento a todas as terapeutas que passaram pela minha vida, e a Lucina que vem me acompanhando agora. Eu precisei curar essas feridas, porque eu cheguei na vida adulta com uma ferida daquela adolescente, daquela criança que queria agradar. E nessa de querer agradar, eu não sabia dizer não. Eu vivia nas festas, por exemplo, um ambiente que às vezes eu não queria estar, e daí eu não queria estar na festa, mas eu queria ir para ser descolada, para ser legal, porque ali eu tinha amigos, ali eu era legal, e aí eu bebia um monte, porque eu não suportava o ambiente da festa, mas beber me fazia suportar. E aí você vai entrando numa cadeia, numa dinâmica de dia a dia, que você fala assim: caramba, quem sou eu nessa história toda? Então eu precisei me perder de mim por um período para me encontrar depois no outro período, para haver essa preparação. E a Thaís daquela época achava que isso não interferia, que isso não mudava nada. E vendo hoje, a gente, foi muito engraçado, o João assim, eu pensei em deixar daí essa luz acesa quando for visita, essa aqui não. Foi muito engraçado porque eu falei, cara, mas e pra gente? E quando a gente tá em casa? A gente cuida, obviamente, né, gente? Mas existe esse senso de vou preparar para receber alguém. E a reflexão que eu quero trazer hoje para vocês é justamente essa. Como que você está se preparando para receber quem realmente importa, que é Deus? Como você tá cuidando do seu coração, quanto tempo você está se dedicando para isso. Tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Eu não sei que livro tá isso, eu li e já ouvi várias pregações sobre, e é muito isso, né? A gente se preocupa muito com o externo, mas o que realmente importa, gente, não é o que a gente tem, não é o que a gente mostra, o que importa é o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro, só eu sei o que está aqui dentro de mim, Deus sabe, e só você sabe o que está aí dentro de você. Eu falei no primeiro vídeo que no começo eu fazia devocional só para poder postar. E Deus estava vendo que era isso. Eu não me sentia às vezes bem com aquilo, mas eu me importava muito mais em manter aquela rotina do posta, 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 vai lá, faz, do que de fato sentar, meditar na palavra e entender o que ela queria me dizer. E é isso, assim, é o se importar, como eu falei anteriormente, é o fazer o simples de todo dia, não pelo outro, mas por você, por quem você quer se tornar. Então, a reflexão que eu quero trazer hoje aqui para vocês, principalmente para quem já começou a fazer o devocional, perguntem para Deus: o que eu ainda preciso melhorar em mim? O que eu ainda preciso modificar em mim? Quais são as desculpas que eu estou me contando, ou quais são as visitas que eu estou colocando na minha vida para que eu não olhe para o que realmente importa? Porque de verdade, gente, é muito mais fácil arrumar a casa para os outros. É muito mais fácil meter o bedelho, como a gente fala, na vida dos outros. É muito mais fácil apontar o dedo para o outro. Porque olhar para a gente dói, olhar para nossas feridas dói, crescer dói, evoluir dói. Mas entendam que é uma dor que vem para um crescimento absurdo e exponencial. Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz na minha vida, e eu espero um dia ter coragem de abrir algumas delas aqui para vocês, porque eu acho que vai conectar com muita gente. É, mas todo esse processo de olhar para minha história, de reconhecer e me livrar das amarras de querer agradar os outros, eu acho que foi um divisor de águas. Então, minha sugestão para você hoje é: olhe para sua vida, veja, observe, né, se você hoje faz as coisas para agradar ou se você faz as coisas porque você realmente quer. Assuma de novo a sua identidade, assuma de novo a sua identidade em Cristo, principalmente, e lembre que ele já morreu pelos seus pecados, você já é perdoado por isso, e você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Quando a gente fala do Éden, Adão e Eva tinham inúmeras árvores para comer. Eles só não podiam comer de uma árvore. Deus sempre foi abundante com a gente, grave isso. Mas eles escolheram, através da sedução da serpente, comer daquela árvore que não podia. Porque se Deus não desse essa opção, não seria amor. O amor, essa questão da gente se reconhecer em Cristo, o amor é liberdade. Então a gente precisa estar ali disponível, livre, a gente precisa escolher. Deus deu pra gente esse poder da escolha. Então, quando vocês forem preparar o seu coração para receber Deus, imaginem que vocês estão preparando também para vocês. Firmem o compromisso com vocês, se dediquem por vocês. Quando você se olha com mais amor, quando você olha para Cristo com amor, as coisas ao redor começam a ficar
sobrenaturais, como eu falo aqui, começam a parece um filme da Barbie, eu brinco que parece que eu tô vendo um filme da Barbie nos últimos anos. E isso se dá, com toda certeza, às pequenas escolhas, às pequenas renúncias diárias que eu fiz, que eu faço, que com o tempo se tornam leves, simples e muito fáceis. Então, sugestão para vocês, quando forem sentar para ler a Bíblia, meditem em relação a isso e peçam, Senhor, me traga o discernimento, me traga cura e que eu me conecte cada vez mais com você e comigo através da tua palavra. É isso que eu desejo para vocês hoje. Recebam sim muito bem as visitas de vocês, mas preparem principalmente o coração para ele, que é a visita mais importante. Lembrei de uma coisa, vou voltar aqui. Se Deus hoje visitasse o seu coração, o que ele veria? Tem uma outra frase que eu gosto muito. Se você não quer, se você acha que falar com Deus tá muito distante para você, olha pro espelho. Se o espelho hoje, olha, por isso que o espelho tá aqui, gente. Se o espelho hoje refletisse o seu interior, isso te assusta ou isso te conforta? Agora sim eu terminei o vídeo bem, gente, ó. Beijo, até amanhã. E aceito dicas aí do que eu tenho que postar, gente. Me ajudem, me ajudem.